Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à live do Becri, dessa vez para apresentar o relatório de janeiro de 2026. A gente já começa com uma informação importante aqui, o mailing, o e-mail da gestão. Vou tentar ser mais dinâmico, né, porque a gente sempre explica, né, a estrutura do relatório. Acho que já estou até meio cansado dessa rotina, mas acho que é importante falar, né, para que sempre tem cotista novo, algum interessado, né, que está chegando agora, que está assistindo essa live pela primeira vez, e a gente precisa explicar direitinho a estrutura do relatório. Aqui, o convite já na contracapa dessa live, para que a gente possa, né, manter esse contato com os investidores, esclarecer todas as dúvidas, né, ao vivo, sem que a gente tenha nenhum tipo de... A gente possa ter um pouco mais de aproximação, né? As lives anteriores estão aqui também na sequência, né, com o respectivo mês. A estrutura do fundo, né, quem são os prestadores de serviço, as emissões. Aqui a gente sempre para um pouquinho, porque é importante falar um pouquinho desse DRE, nessa mini DRE aqui. Ela tem as informações básicas, né, do resultado do CRI, resultado de fundos de investimento imobiliário, os fundos de liquidez, informação que é relevante e ajuda o investidor a tomar, entender um pouco os números do fundo, né, e o acumulado, né, por semestre e desde o início. Então, é um dado bastante interessante. No mês de janeiro, aqui, por exemplo, a distribuição por cota foi de 0,75 centavos em relação a dezembro de 2025. É importante também salientar que esses meses, eles oscilam conforme o número de dias úteis. Quanto maior o número de dias úteis, maior a tendência a esses números serem mais robustos. E o contrário também é verdadeiro. Sobre a distribuição de rendimentos, né, nós distribuímos 75 centavos por cota, um dividend yield de 1,09 líquido de imposto de renda, e o GPM do mês foi de menos 0,91, desculpa, foi de 0,41 e no mês, no acumulado dos 12 meses, menos 0,91. Esse outro quadro também é um quadro importante, onde a gente traz informações, né, da evolução do patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial das cotas, quanto foi distribuído mês a mês, a evolução dessa distribuição, o valor de cota do mercado e a rentabilidade, né, efetiva mensal, dividend yield de mercado. Né? Então, são informações que também ajudam o investidor a entender melhor a dinâmica do fundo, o histórico do fundo. A gente demonstra aqui uma distribuição robusta, né, de investimentos, aí na média em torno de 4, 5 milhões de reais. Né? Nesse mês foi um pouco menos, impactado por um dia útil a menos e também por um pouco da queda da inflação, né? No acumulado nos 12 meses. Aqui um gráfico, né, disso que eu falei, né? A gente tem aqui uma distribuição bem consistente do fundo ao longo desses meses. E é isso que a gente preza, né? Que essa distribuição ela seja consistente, que o fundo possa ser mais previsível possível para que os investidores, né, tenham, né, essa confiança de aportar mais e evoluir as suas aplicações conosco. Aqui um pouco um gráfico que é interessante, né, como a gente percebe que a evolução da inflação, né, ela tem se mantido estável ali no IPCA, mais ou menos ali em torno de 4,44 nesse período acumulado, e o IGPM ele é mais volátil, né, e agora a gente tem aí nos 12 meses menos 0,91. Isso é importante porque a distribuição de rendimentos também tem como a parte relevante da sua composição a correção monetária, que é justamente esses indicadores acumulados nos 12 meses. Na sequência, a gente tem aqui uma ordem decrescente, né? Mais relevante primeiro, a participação dos ativos, e esses ativos com seus indicadores, com as informações, taxa, valor de mercado, percentual da carteira, e no canto
direito, né, uma setinha ali, um tiquinho, uma marcação visual daqueles ativos que estão adimplentes com as suas obrigações, aqueles que, porventura, não estão, por exemplo, o CRI PESA, é o CRI que a gente já comentou, que está inadimplente, está passando por um processo aí, de discussão com os investidores para uma proposta para ver se a gente consegue recuperar este crédito. Tudo mais detalhado no final, onde tem um quadro, resumo desses ativos que estão com algum tipo de waiver ou alguma necessidade de avaliação mais de perto para os investidores. Então, a gente passa por essa parte do relatório. Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade de encaminhar e-mail para nós, com o nosso e-mail, a gente já falou lá no início, na página, na capa do relatório tem essas informações, como está distribuído aqui o spread, né, médio da carteira, a composição dos ativos. Então, são informações, né, interessantes para que os investidores, né, conheçam. Agora, o que nos traz aqui é uma atualização, né, do que aconteceu no mês de janeiro, e é isso que a gente tenta, né, colocar no relatório de uma forma mais detalhada possível e com muita transparência. O Becri encerrou o mês de janeiro com 40 milhões em caixa, 7,49% da carteira. Desse valor, quase 14 milhões estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI. Isso tem um benefício tributário, então é uma aplicação interessante. Desculpa. Distribuímos um rendimento aqui de R$ 75 por cota, um dividendo de 1,09, como nós já comentamos, um montante distribuído de 4,69 milhões. Desse valor, 29% foram correção monetária e 75% referente a juros. Em janeiro, nós efetuamos duas novas aquisições de CRI para carteira. Um CRI Impegno, né, no valor de 2 milhões, e o CRI Felicitar, no valor de 2,9 milhões. Esses CRIs já tinham na nossa carteira, né, ambos foram aportes feitos na emissão primária, e já estava previsto para ocorrer conforme, né, os termos e condições da operação, tendo em vista o andamento das obras, né? Então, são CRIs residenciais, de obra, com taxas bastante interessantes, né? O CRI Impegno IPCA mais 13,5%, Felicitar, Felicitar IPCA mais 10,65%, conforme o andamento das obras, né? A gente vai liberando recursos, conta com garantias robustas, né? Por exemplo, no caso do Impegno, alienação fiduciária, né, do empreendimento, cessão de recebidos atuais e futuros, fundo de reservas, aval do sócio, alienação fiduciária das cotas da incorporadora, no caso do Felicitar, alienação das cotas da SPE, dos imóveis em estoque, fundo de reserva, fundo de juros, fundo de amortização, fundo de despesa, ou seja, são ativos que têm sólidas garantias e que nesse momento de turbulência, onde a gente tem aí uma taxa de juros mais elevada, as empresas com mais dificuldades, né, principalmente aquelas com mais alavancagem em honrar seus compromissos, nós estamos buscando ativos que tenham boa remuneração e sólidas garantias para que o fundo mantenha essa qualidade na sua carteira. Tá? Bom, falando em dificuldades, o Correios, né, ele permanece efetuando pagamentos em atraso, mantendo algumas parcelas pendentes. Até a divulgação do relatório, as parcelas a partir de novembro estavam atrasadas. Sobre o processo de recuperação de crédito do Criscanix, é importante relatar também, né, que nós recebemos em janeiro mais R$ 329 mil que vai compor o patrimônio do fundo, né? Esse CRI ele está em processo de judicialização, eles estão executando, né, as garantias, também um processo ainda moroso, mas que a gente já tem recuperado boa parte dos recursos que foram aplicados, né, nesse ativo, e a gente tem expectativa de recebermos
novos aportes, né, até que a gente consiga liquidar esse recurso, esse ativo, né? Com relação ao CRI-Artenge, é um outro ativo também que está inadimplente na nossa carteira. Nós tivemos um avanço, né, no processo de recuperação judicial e, recentemente, nós tivemos, né, a aprovação da penhora, da execução da penhora de 55 unidades residenciais que pertenciam à devedora, que agora aguardam a aprovação para a realização do leilão, né? Então, isso também é uma boa notícia, né, que vai, né, isso se concretizando, vai reforçar o patrimônio do fundo, recuperando parte desse crédito que está inadimplente. Sobre o CRI-WAM, né, o CRI-VAM, infelizmente também, apesar de sucessivas prorrogações, waivers, né, tanto de juros quanto da amortização, né, o CRI que deveria voltar, né, a pagar a parcela em janeiro, ele inadimpliu novamente, e até o momento nós não tivemos novas informações. Estamos aguardando a convocação de uma nova assembleia para deliberar sobre o assunto. Tá? No mês de janeiro, nós também tivemos uma informação negativa, né? O CRI-CAS e VID, que representa em torno de 0,80% da carteira do fundo, apresentou inadimplência. Houve um fato relevante divulgado pela securitizadora, né, que esse evento por si só já acarretaria o vencimento antecipado automático do CRI. No entanto, a Justiça do Rio de Janeiro, né, concedeu pedido de tutela cautelar de 60 dias, né, a partir do dia 14 de janeiro, né, indicando que a companhia, muito provavelmente, ela vai entrar com um pedido de recuperação judicial. Isso é ruim para essa operação, né? Mas nós estamos, junto com outros investidores, analisando a situação, o desenrolar dos acontecimentos, tomando ações necessárias para garantir os direitos dos nossos crisistas, dos nossos cotistas, né? E assim tentar reverter a situação na medida do possível, né? Em razão desse deferimento, né, da Justiça, os investidores do CRI e demais credores da Casa de Vídeo não poderão tomar medidas de execução das dívidas até o fim do prazo estabelecido. Então, a gente está, apesar de tudo isso, nós temos aí um assessoramento jurídico que está nos auxiliando, e assim que nós tivermos mais atualizações sobre esse CRI, a gente também, como costume, a gente traz aqui para deixar os investidores, todos os interessados, cientes do que está acontecendo com os ativos do fundo. E aí a gente sempre comenta um pouco a respeito do IGPM, porque, como eu falei, é uma parte importante do rendimento que é distribuído mensalmente. Em janeiro, o IGPM reverteu tendência de queda, apresentou uma alta de 0,41 e acumula um resultado negativo no ano de 0,91. O IPCA repetiu o resultado de dezembro, encerrando o mês com alta de 0,33, acumulando 4,44. É uma inflação muito elevada, mas pelo menos ela está ali no limite da meta estabelecida pelo Copom. A gente sempre também que pode, convida sempre os cotistas e investidores em geral a cadastrar no mailing list para que receba as informações do gestor, né, divulgadas para o fundo. Então, para fazer o cadastro, é só enviar um e-mail para gestãoasset@banesp.com e solicitar a inclusão. Quem quiser, né, a gente também disponibiliza no site, que está aqui no link, do Banesp, a carteira em Excel, né, do fundo. Como eu falei aqui no final do relatório, existe uma seção onde a gente trata de cada um desses ativos que estão inadimplentes, tentando trazer as informações mais atualizadas possível e mantendo, né, todos os investidores do mercado informados sobre isso. Usados, é isso no momento.
Eu fico aqui aberto a perguntas. Marcos, acredito que a gente não tem perguntas aqui hoje. Bom, então eu gostaria de agradecer a todos pela participação e a gente se vê em breve para falar um pouco mais sobre o relatório de fevereiro. Até lá, uma ótima noite a todos.